Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos falar sobre tabela em geral. Nós vamos aprender o que é tabela, como é que cria uma tabela, o que é chave primária, o que é chave estrangeira e uma coisa que nós não vimos ainda, que é constante. Então, bora lá. O que é tabela? Uma tabela é uma estrutura fundamental em um banco de dados relacional, que organiza os dados em linhas e colunas. Então, um banco de dados relacional é aquele banco que ele organiza os seus dados em linhas e colunas. Então, é o que nós temos feito até hoje. Então, nós temos trabalhado com banco de dados que relacional, né? Porque todas as nossas tabelas, elas trabalham com o quê? Com colunas e linhas. Ok. Para criar uma tabela, acredito que vocês já aprenderam, mas se não aprendeu, vai aprender agora. O comando é create table, crie uma tabela. E aí você dá um nome que se deseja para a tabela. Então, por exemplo, create table, crie uma tabela chamada usuários. E aí eu vou passar para eles o quê? Os atributos, ou se você preferir chamar, o nome da coluna, ok? Então, temos aqui o atributo ID, o atributo nome, o atributo e-mail e o atributo idade. Ou se você preferir, você chama então de coluna. Então, vou ter a coluna ID, nome, e-mail e idade. O ID é do tipo inteiro e ele é uma chave primária. Ok, vou explicar o que é chave primária logo a mais, ok? Temos aqui o nome, que ele é do tipo vachar de 50 posições. Vou explicar também o que é um vachar. Temos aqui um e-mail, que é do tipo vachar, que guarda aqui 100 posições, e ele é único. O que isso aqui quer dizer? Ele quer dizer que eu não posso ter um e-mail cadastrado para 2 usuários. Cada usuário vai ter que ter seu e-mail, o seu próprio e-mail, ok? Então, se eu entrar lá, eu me cadastrei lá, Jéssica, e-mail jéssica@gmail.com.br. Se a Vanessa ela vai lá se cadastrar, Vanessa, e coloca jéssica@gmail.com, ela não vai conseguir inserir esse e-mail, porque esse e-mail já pertence a mim. Então, é um e-mail único para cada usuário, ok? E temos aqui uma coluna chamada idade, que é do tipo inteiro. Então, vamos entender alguns tipos de dados que temos disponível. Nós temos o tipo inteiro, que ele é números inteiros, né? Como já diz, né? O int é de números inteiros. Você pode ter números positivos e negativos, desde que eles sejam números inteiros. Não pode ter números fracionários, ok? O vachar é uma string de tamanho variável. Você usa o vachar quando você não sabe de certo qual o tamanho necessário para aquilo. Por exemplo, o nome de uma pessoa, você pode ter um nome que tem 3 caracteres, como Ana, mas você pode ter um nome com muito mais de 10 caracteres, ou enfim, né? Então, nós temos nomes pequenos, mas nós temos nomes muito grandes. Então, como não sabemos o nome, o tamanho de certo do nome das pessoas, nós usamos o vachar. Então, quando não sabemos o tamanho, usamos o vachar. Por exemplo, o e-mail. O e-mail, ele pode ter um e-mail de tamanho pequeno, mas também pode ter um e-mail muito grande. Então, como não sabemos o tamanho de um e-mail, nós colocamos o que? Vachar. Por quê? Porque o vachar é uma string de tamanho variável. Então, ele varia aí conforme o tamanho aí do nome, do e-mail da pessoa, ok? Então, nós colocamos ali, né, porque eu coloquei 50 posições, que vai ser usado 50 posições para guardar um nome. Por exemplo, se entrar o valor de nome Ana, ela só usou 3 posições. Então, 47 posições não vai ser usada. Então, ele reduz somente para 3. Então, de 50 vai para 3, ok? Enfim. A chá armazena uma string de tamanho fixo. Então, chá sim, é quando a gente sabe o tamanho de uma string que a gente vai usar. Por exemplo, as siglas do estado. Eu sei que as siglas do estado são somente 2. Então, São Paulo é SP, Minas Gerais MG, Santa Catarina SC. Então, eu posso usar um chá de 2 posições, porque eu vou usar somente 2 posições, ok? Então, o chá é para quando você sabe a quantidade de posições que vai ser necessário armazenar na sua memória, entendeu? Guardar na sua memória, nesse caso, né? Então,
Se você vai lá inserir, por exemplo, eu vou ter um campo, uma coluna na minha tabela chamada sexo. E eu sei que eu vou armazenar somente F para feminino e M para masculino. Então, eu vou precisar somente de uma posição. Então, eu vou falar para ele, ó, olha, a coluna sexo, ele é do tipo chá, e reserva aí na memória uma única posição, porque eu só vou precisar de uma, entendeu? Então, você sabe quantas posições você vai precisar. Quando você não sabe, vai achar, ok? Temos também o teste, né, que é texto. Ele armazena uma string de tamanho variável adequado para texto longos. Então, se você vai usar texto longo, aí temos aí o teste. O date, ele armazena uma data no formato ano, mês e dia, né? Lembrando, né, porque a linguagem de programação, ela é em inglês. Por isso que o formato é primeiro o ano, depois o mês, depois o dia. O time é o tempo, né? Então, ele armazena um horário do formato hora, minutos e segundo. O date time, como o nome já diz, né? É a data e a hora. Então, ele armazena a data e horário no formato ano, mês e dia, hora, minuto, segundo. O timestamp, vocês já viram, né? Numas aulas aí passadas minha, que ele armazena a data e horário no formato a data e a hora frequentemente usado. Vamos lá. O timestamp, ele armazena um carimbo de data e hora, frequentemente usado para registrar quando uma linha foi inserida ou modificada. Por exemplo, eu usei lá, quando eu cadastrei o usuário, a data da criação. Então, toda vez que era inserido um usuário na minha tabela, ele pegava a data e a hora do sistema e jogava lá na tabela. Então, eu sabia qual foi a hora e a data que aquele usuário ele se cadastrou no meu sistema, ok? Então, a gente pode usar aqui o timestamp, porque ele armazena tipo um carimbo de data e hora, que é o que, né? Frequentemente usado para registrar quando uma linha foi inserida ou modificada. Né? No meu caso, eu usei para quando inseria, né? Mas aí você pode também usar para quando for modificado. O float double, ele armazena o número de ponto flutuante. Então, o número de ponto flutuante é o quê? Diferente do número inteiro, eu posso ter aqui números de pontos flutuantes, ok? Não é um números inteiro, é números reais, entendeu? Então, bora lá. Então, eu posso ter esses valores, ok? E na hora que eu for criar lá, eu posso chegar para ele e dizer quantas casas eu vou ter e quantas casas decimais eu vou ter, tá bom? Então, vai ser somente duas. Então, aqui, ele pegaria isso aqui, vai arredondar, né? Porque, ó, aqui tem 8. Né? Se eu falei que é só duas casas, ele vai ficar somente com duas casas, ok? Então, ele vai vir aqui, vai tirar esses números, como aqui é 8, então vai vir pra cá como 8. Aí é um pouquinho de matemática, ok? Enfim, é isso aqui que é assim que funciona, ok? Então, seria aqui, por exemplo, um float. Vamos lá, decimal. Armazena números decimais com precisão. Então, na primeira, a mesma coisa aqui do float, né, do double, eu posso colocar o número total de dígitos, então estou dizendo que ele pode ter 10 dígitos. E na segunda, ele recebe, né, dois parâmetros, né? Na primeira eu digo qual é o número total de dígito e na segunda eu falo o número de dígito após o ponto decimal. Então, eu posso chegar também aqui e dizer que decimal, ele vai ter 10 casas e depois do ponto, vai ser 2 dígitos depois do ponto, ok? Booleano ou bool armazena valores booleanos, verdadeiros ou falsos.
Ah, mas, Jéssica, eu preciso de mais tipos de dados, né? Onde eu encontro? Como é que eu faço? Simplesmente vai ter que recorrer, gente, a documentação da linguagem que nós estamos utilizando. Se você está usando o MySQL, você procura a documentação do MySQL. Se você está usando SQL, procura a documentação do SQL. O Oracle, a documentação do Oracle. Postgre, a documentação do Postgre. E aí você vai lá, tipo de dados, e aqui tem o tipo de dados numérico, tipo de data e hora, de string, JSON, valores padrões do tipo de dados, requisito de armazenamento de tipo de dados, escolhendo o tipo correto para uma coluna, usando o tipo de dados de outros mecanismos de dados, enfim. Né? Aqui tem várias coisas e quando você vai entrando, vai aprofundando, tem mais coisas ainda, né? Então, aqui, ó, quanto mais coisa tem para você se aprofundar. E aí vai indo, ok? Então, aqui eu estou passando alguns que são os mais usados, né? E eu estou explicando eles, porque caso você precise de algum desses, você já sabe o que recorrer, qual pegar, né? Qual tipo de dados você vai usar, ok? Então, vamos lá. Chave primária. A chave primária é um conceito fundamental em bancos de dados relacional. Não tem como a gente fugir disso. Não tem como a gente não aprender chave primária. É essencial, temos que aprender. Ela é um ou mais campos em uma tabela que identifica de maneira única cada registro na tabela. Já expliquei em outros vídeos, mas vou explicar de novo. O porquê a chave primária ela é tão importante nas tabelas. Porque ela é um identificador único. Ela identifica aquele usuário, por exemplo. Eu posso ter no meu banco de dados vários João, mas como eu vou saber quem é quem ali? Pela chave primária, ok? O identificador único. É a mesma coisa. Existe várias Jéssica no mundo. Eu não sou a única Jéssica. O nome Jéssica, não. O nome Jéssica existe vários. Mas como o governo sabe quem eu sou? Pelo meu CPF. Por quê? Porque o meu CPF é o meu identificador único. O meu CPF é único. Não existe um CPF para duas pessoas, ok? É um CPF para uma única pessoa. Então é um identificador único. É a mesma coisa. Não existe uma chave primária para mais de uma pessoa. É uma chave primária para uma única pessoa, para um único objeto, para uma única coisa, entendeu? Então, a chave primária é muito importante numa tabela, em um banco, ok? Então, a característica deve conter valores únicos para cada registro, óbvio, né? Não pode conter valores nulos, por quê? Porque é o modificador, gente, então não pode ser nulo, né? Tem que existir um número, tem que existir um valor, entendeu? É um valor único, porque como eu expliquei o quê? Não existe duas pessoas ligadas ao mesmo CPF. É um CPF para cada da pessoa. É o que torna assim que o governo ele sabe quem é quem. Né? Se existir um CPF ligado a duas pessoas, alguém ali é laranja. Ok? Então, bora lá. Cada tabela deve ter uma chave primária. Então, bora lá. Vamos lá, vamos criar um banco de dados chamado tabelas. Crie database, o nome que eu estou dando, tabela, ok? Tabelas. Então, bora lá. Create database, crie um banco de dados chamado tabelas. Ok? Vamos lá. Show databases. O que esse comando faz? Ele traz uma lista de todos os bancos que eu tenho aqui, não é verdade? Pois é, vamos ver se lá se criou tabelas. Tá aqui, tabelas. Pronto. Pronto, eu criei o banco chamado tabela. Agora eu quero usar esse banco. Como é que eu uso? Use tabelas. Você coloca use e o nome do banco que você criou. Então, use tabelas. Aí, ó, tá vendo? Um comando muito simples. Use tabelas. Ponto e vírgula. Uma forma fácil, né, pra gente ver se a gente realmente está conectado a ele. Então, estamos usando aqui o select, que é o quê? Projete para mim na tela. Database. Projete para mim o banco que eu estou conectado. Tabelas.
Agora, crie uma tabela, create table, chamada alunos, onde eu vou ter uma coluna chamada ID aluno, que ele é do tipo inteiro, ele é uma chave primária e ele é um autoincremente. O que isso aqui quer dizer? Que eu vou ter uma coluna chamada ID aluno, que ele vai receber valores do tipo inteiro, então números positivos ou negativos. Eu estou dizendo que essa coluna ID ela é uma chave primária, ela é um identificador único. E que ele é o que? Um autoincremente. Então, eu não vou precisar passar o valor, o banco ele vai ficar responsável por isso, e ele vai ser um autoincremento. Então, se ele começar com 1, então eu vou inserir o primeiro aluno, coloquei lá, João, de 25 anos. O ID dele vai ser 1. Quando eu entrar com a Ana de 22 anos, o ID dela vai ser 2, ok? Então, ele vai se auto-incrementando. Eu tenho aqui uma coluna chamada nome, que é do tipo Vachar com 30 posições. Estou falando para ele, reserva na memória 30 posições para a coluna nome. Por quê? Porque eu não sei qual é o tamanho do nome dos alunos. Então, né, podemos ter aí alunos que vai ter um nome com 3 caracteres, mas podemos ter aluno aí com um nome bem grande, né? Então, Vachar. E vamos ter aí uma coluna chamada idade do tipo inteiro, ok? Porque ninguém tem, por exemplo, 30 anos e meio. Ou a pessoa tem 30 anos, ou a pessoa tem 31 anos, ok? Vamos lá criar. Então, cria uma tabela alunos, com a coluna ID aluno, o nome e a idade. Show Tables, ele faz o quê? Ele lista as tabelas que nós temos criado no nosso banco, chamada tabelas, ok? Então, nós temos o que aqui? Alunos, que foi o que nós criamos. Se a gente quiser ver a estrutura dessa tabela, a gente pode chamar o quê? O comando desk e o nome da tabela, que é alunos. Então, nós temos aqui o nome da coluna, ID aluno, o nome e a idade, o tipo deles, né, que é inteiro, um Vachar e um inteiro. Aqui nós temos a coluna se pode ser nulo ou não, então o identificador único jamais pode ser nulo, por isso é no. E o nome e a idade, eu não coloquei lá que é um not null, então ele pode receber valores nulos, né? Não faz sentido, mas enfim. É só para explicação, né, gente? Se você não quiser, você coloca o quê? Aqui, ó, not null. Not null. Vai ter que entrar com o nome e a idade, ok? Continuando. O ID coluna é uma chave primária e ele é o que? Um autoincremento, ok? Pronto, já temos aqui todas as informações. Vamos continuar. Então, nós temos aqui a chave primária, ok? Agora vamos entender sobre a chave estrangeira. A chave estrangeira é um campo ou um conjunto de campos em uma tabela que se refere à chave primária de outra tabela. Isso estabelece uma relação entre as duas tabelas. A tabela que contém a chave estrangeira é chamada de tabela filho e a tabela referenciada é chamada de tabela pai. Vamos entender. Eu criei uma tabela chamada alunos, ok? E esse aluno, ele faz alguns cursos, ok? Então, um aluno, ele pode realizar quantos cursos ele quiser. Então, é 1 para N, ok? Um aluno pode realizar quantos cursos ele quiser. Então, as regras lá da primeira, segunda e a terceira forma normal. Se eu colocasse aqui cursos, tabela cursos, Vachar de 200 posições, vamos lá. Um aluno ele pode fazer o curso de JavaScript, mas ele também pode estar fazendo o de bancos de dados, enfim.
Então, na verdade, cursos aqui, vamos lá, JavaScript. Vou colocar nome pequeno, né? Java, Python, C++, R, enfim. O que a gente aprendeu na primeira forma normal? Todo campo vetorizado deve se tornar uma coluna, não é verdade? Então, curso sai daqui e aí nós escrevemos o que? Uma tabela chamada curso. Onde ela vai ter o quê? O que é importante ter, não pode faltar numa tabela, uma chave primária. Então, nós vamos ter aqui um campo chamado id curso, que é do tipo inteiro, que também é uma chave primária e ele é um autoincremente, ok? Nós vamos ter o quê? Uma coluna chamada nome do curso, porque o curso ele tem um nome, com um varchar de 30 posições, porque eu não sei qual é o tamanho que tem um nome de um curso, ok? Então, varchar. Vamos ter a carga horária, porque todo curso tem uma carga horária, e eu estou dizendo que ele vai ser do tipo inteiro. Ele vai ter uma coluna chamada valor, e ele vai ser do tipo decimal. Que a gente aprendeu o quê? Que ele recebe dois parâmetros. O primeiro parâmetro é a quantidade de dígito que vai ter, então ele vai ter 10 dígitos. E a segunda o segundo parâmetro, ele fala o que? Qual é a quantidade de números que vai vir depois do ponto. Somente 2, ok? Para ficar claro, gente, é 10 posições assim, viu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, essa é a quantidade de dígito. Eu posso ter 10 dígitos e eu vou ter o quê? Depois do ponto, 2 dígitos. Então, depois do ponto, 2 dígitos, ok? Porque tem pessoas que acham que é 10 pra cá, né? Que aqui não conta, ok? Mas conta, viu? Os 10 é o total de tudo aqui. Vamos continuar? E agora nós temos o que? O ID aluno, que é do tipo int. Isso aqui é o que? É uma chave estrangeira. Chave estrangeira. Por quê? Porque é ela que estabelece uma relação entre as duas tabelas. Como é que eu vou saber qual é o aluno que está fazendo qual curso? Se eu não tiver uma referência entre as tabelas. Então, eu tenho que fazer uma ligação entre as tabelas. Então, nós vamos pegar aqui e vamos trazer o ID aluno, que vai ser o quê? Uma chave estrangeira. Vamos lá ler de novo? A chave estrangeira é um campo ou um conjunto de campos em uma tabela que se refere à chave primária de outra tabela. Esse ID aluno está se referindo à chave primária, é uma chave estrangeira, está se referindo à chave primária de onde? Da tabela alunos, ok? Isso estabelece uma relação entre as duas tabelas. A tabela que contém a chave estrangeira é chamada de tabela filhos. Então, essa tabela curso é chamada de tabela filho. E a tabela referenciada é a chamada de tabela pai. Então, a tabela aluno, ela é pai da tabela curso, ok? Então, bora lá. Isso aqui a gente não tinha visto ainda, eu vou explicar daqui a pouco, vou tirar aqui e vou fazer aqui. Então, eu estou dizendo que, olha, nós temos uma chave estrangeira chamada ID aluno, ok? Isso aqui não é uma chave estrangeira? Então, eu estou dizendo aqui para a tabela. Olha, tabela, nós temos uma chave estrangeira que chama ID aluno. E ela está fazendo referência à tabela alunos com a chave primária ID aluno, ok? Então, vamos lá, vamos criar. Desk, cursos. Aqui está a estrutura, ok? Show tables. Aqui tá os alunos, as duas tabelas, alunos e curso, ok? Antes de eu explicar esse constante aqui, vamos lá. Show tables. Quando a gente instala o nosso banco de dados MySQL,
ele já vem com 3 bancos instalados. Esse, 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 esse aqui, porque a gente trouxe, né, também. Esse, ok? Cada um tem aí suas importâncias. O que eu quero mostrar é sobre chave estrangeira. Então, sobre a chave estrangeira vai estar aqui, ok? Vai estar nesse banco aqui. Eu vou primeiro mostrar para depois vocês entenderem, ok? Então, use esse banco. Ok. Chuteiros. Eu vou fazer aqui para vocês verem como é que eu faço. O que eu quero ver? Chave estrangeira, né? Tá bom, mas eu quero ver sobre, na verdade, sobre a constante. Então, pronto, aqui, ó, tabela constante. Então, desk, ponto e vírgula, constante. Ok. Então, são essas as colunas que elas têm, ok? Quais são as colunas que eu vou querer? Eu vou querer essas aqui, que eu já tinha deixado aqui. Ó, vou querer essa, o nome da tabela, o tipo e o nome da constante. Aqui ele trouxe todas as minhas tabelas que eu tenho criada. Mas, na verdade, o que eu quero mostrar é da tabela que a gente acabou de criar, não é verdade? Então, como é que eu faço essa seleção? Usando o Eren, ok? Então, projete para mim na tela todas essas colunas. E onde eu encontro essa informação? Nessa tabela aqui. Onde o nome dessa tabela seja tabelas, que foi o nome do meu banco de dados, ok? Então, onde o nome do banco de dados seja tabelas. Então, bora lá. Pronto. Então, nós temos aqui o nosso banco de dados chamado tabela. E nós temos 2 tabelas, alunos e curso. No alunos, nós só temos a chave primária, ok? Chave primária. Vamos lá? Vamos conferir comigo? Ó, passo a passo. Na tabela aluno, nós só temos a chave primária, ok. Em curso, nós temos a chave primária e a chave estrangeira, ok? E a chave estrangeira. Então, nós temos aqui a chave primária e aqui nós temos a chave estrangeira. Temos a chave, em aluno, nós temos a chave primária, em curso, nós temos a chave primária e a chave estrangeira. Bora lá? Em curso, nós temos a chave primária e a chave estrangeira. Então, aqui está dizendo o nome. O nome da chave primária, primária, primária. E o nome da chave estrangeira? Cursos IBFK1. O curso, ele está fazendo referência a quem? Não sabemos. Então, vamos lá. Esse constante aqui é o que vai dar o nome para essa coluna aqui. No lugar dele vir cursos IBFK1, eu vou dizer para ele bem assim, olha, essa chave estrangeira, ela vai se chamar, ela é uma chave estrangeira, ela vai se chamar cursos
Porque essa chave estrangeira está na tabela curso e ela está fazendo referência à tabela alunos. Olha só como agora já mudou? Então, eu sei onde ela está e com quem ela está se referindo. Aqui eu sei onde ela está, mas eu não sei com quem ela está se referindo. Isso é uma coisa mais avançada? É uma coisa mais avançada. Mas suponhamos que você chega no seu serviço, eles vão ter um modo de fazer as coisas. E com certeza eles podem ter o quê? Olha, quando vocês for colocar a chave estrangeira, diga de onde ela está e com quem ela está fazendo referência, porque caso o DBA, a pessoa responsável lá, ele tenha que ficar analisando, ele não perder muito tempo procurando essas informações, porque já vai estar lá na hora que ele bater o olho, ele já sabe. Essa chave estrangeira, ela faz referência à a chave estrangeira, ela está na tabela curso e ela faz referência à tabela alunos, ok? A chave estrangeira está na tabela curso e ela faz referência à tabela alunos. Vamos mudar isso aqui? Bora lá. Use tabelas, status, estou em tabelas, drop, apague, teve a tabela cursos. Ok? Agora eu vou criar de novo. Criei. Agora eu vou lá, show databases. Vou de novo aqui, ó, vou usar esse banco, vou me conectar esse banco. Show tables. Cadê aqui? Cadê o constantes? Aqui, ó, isso aqui. Ok? Bora lá. Olha agora como mudou. Ó, disso aqui, deixa eu copiar aqui, pra gente ver isso aqui. Olha só. Agora eu sei, ó. Vamos lá. Temos no nosso banco chamado tabela, nós temos a coluna chamada alunos, que tem uma chave primária. Uma chave primária, ok. E nós temos uma tabela chamada curso, que nós também temos uma chave primária e temos uma chave estrangeira. Olha agora, você batendo o olho, você já sabe. Eu tenho uma chave estrangeira, que ela está na tabela cursos, fazendo referência a quem? A chave primária lá da tabela alunos. Isso daqui não é muito mais claro do que isso aqui? Cursos IBFK1. Eu sei que a chave estrangeira está em cursos, na tabela cursos. Mas está fazendo referência a qual tabela? Tudo bem, aqui nós só temos duas tabelas, então é fácil saber que é aluno. Mas quando você tem mais de um monte de tabela, porque num banco empresarial, num banco comercial, no serviço, você não tem duas tabelas, você tem várias tabelas, né? E aí como é que o coitado vai se encontrar, né? Ele vai gastar um tempinho aí para achar, né? Ele vai ter que ir lá e analisar. Mas se eu já estou dizendo aqui, ele bateu o olho, ele já viu. Então, eu estou facilitando a vida dele, eu estou sendo profissional no que eu estou fazendo. Então, ao criar sua chave primária, crie uma constante. Diga aonde está a chave primária e com quem ela está fazendo a referência, ok? Então, isso vai mudar muito o nível aí do seu código, né? Talvez para você isso aqui não muda nada, mas para um DBA
Muda muita coisa. E talvez para você também mude, né? Porque caso você vai ter que ir lá fazer, analisar, poxa, isso aqui já mudou muito a sua vida, né? Quando você bateu o olho, já está aqui, entendeu? Então, eu espero que você tenha agora uma visão mais ampla sobre o que é a tabela, qual é a importância da chave primária, o que é uma chave estrangeira, entendeu? É, e, e aprenda essa constante, ok? Então, a constante, eu passo quem é a chave estrangeira aqui. Então, essa chave estrangeira, ela está na tabela cursos e ela está se referindo a quem? A alunos, ok? Que é basicamente o que você está dizendo aqui, ó. Eu tenho uma chave estrangeira chamada ID aluno, que faz referência à tabela alunos chamada ID aluno, ok? Então, espero que tenham gostado da aula de hoje. Feliz ano novo para todos. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!